O argumento da impossibilidade do cálculo econômico em uma economia socialista é muito conhecida e possui duas abordagens que até o momento são muito discutidas, a hayekiana e a misesiana. E aí, vamos ver o que Mises diz sobre o cálculo econômico? Oi, eu sou o Henrido e neste vídeo eu não pretendo falar sobre a impossibilidade do cálculo econômico numa economia socialista, mas explicar o que é o cálculo econômico e suas pressuposições. Uma das interpretações que julgo incorreta acerca do cálculo econômico é que ele conclui que o socialismo é impossível por pressupor o capitalismo. Julgo errada, pois quando o Mises descreve o que é o cálculo econômico, ele descreve apenas os elementos das trocas intersubjetivas, ação propositada de troca de bens e serviços, de uma civilização de relações socioeconômicas complexas com divisão do trabalho e com uma unidade de conta da relação intersubjetiva de troca entre bens e serviços. Obviamente, numa economia primitiva, o cálculo econômico, portanto, é desnecessário, e Mises deixa isso muito claro quando fala: não precisamos nos deter nos exames das condições primitivas da economia doméstica de camponeses autossuficientes que lidavam apenas com processos de produção extremamente simples. Neste caso, não havia necessidade de cálculo econômico, uma vez que se poderia comparar diretamente o custo e o benefício. Se quisessem camisas, cultivavam o cânhamo, desfiavam, teciam e coziam. Podiam, sem recorrer a qualquer cálculo, decidir se o trabalho e o esforço despendidos seriam compensados pelo produto. Mas, para o homem civilizado, o retorno a esse tipo de vida não é mais admissível. Quando a ação propositada não possui qualquer ligação com indivíduos, chamamos ela de troca autística. O termo troca autística pode dar uma sensação de contradição, mas na verdade é uma referência ao fator dominante de que a ação propositada é, em última instância, uma troca de estado de coisas por outro estado de coisas. Na medida que evoluímos, a cooperação social emergiu, fazendo que, em uma sociedade, a troca autística seja substituída pela troca intersubjetiva. O homem dá a outros homens e recebe deles. Surge a interdependência. O homem serve para poder ser servido. Das possíveis relações intersubjetivas, o cálculo econômico é uma dedução do vínculo contratual, relação proposicional, o que significa dizer, nas palavras de Mises, quando a cooperação é baseada em contrato, a relação lógica entre os indivíduos cooperantes é simétrica. Todos são partes no contrato de troca interpessoal. João tem com Paulo a mesma relação que Paulo tem com João. No quadro de uma sociedade contratual, os indivíduos que o compõem trocam quantidades definidas de bens e serviços de uma qualidade definida. Ao escolher a submissão num corpo hegemônico, um homem não dá nem recebe nada que seja definido. Integra-se num sistema em que tem que prestar serviços indeterminados e receberá aquilo que o diretor considerar como sendo o seu quinhão. Até agora, temos que o cálculo econômico só é necessário em economias complexas, onde há etapas de produção complexas para a produção de recursos que serão trocados em relações contratuais. A ação propositada é a busca pelas melhorias das condições do ponto de vista do julgamento do indivíduo. O indivíduo, portanto, busca substituir o que ele considera um estado de coisas menos satisfatórias por um estado de coisas mais satisfatórias. E na satisfação desse desejo, tendo sucesso em sua ação, ele se torna mais feliz do que antes. Isso não implica nada com referência ao conteúdo da ação e nem se ele age por razões egoístas ou altruístas. Perceba, em níveis autísticos, o indivíduo, quando age propositalmente, ele considera as experiências que teve no passado para alocar os meios de forma que considera mais adequada. Em níveis atômicos, é notório a importância de um método avaliativo para as ações individuais que o agente pretende executar. Este método avaliativo é usado no percurso da ação, a escolha dos meios para alcançar os fins, e no tempo posterior à ação, para avaliar se o fim alcançado realmente é aquele mais valorado. O valor de qualquer mudança em sua situação é chamado de ganho se for positivo e perda se for negativo. Porém, este valor é puramente psicológico e não pode ser medido quantitativamente. Esse valor só se torna cognoscível a outros de forma quantitativa quando há uma permuta de recursos entre dois agentes, gerando a divisibilidade de troca entre os recursos. A ação em si não tem valor matemático. O indivíduo projeta para os meios o valor dos fins que quer alcançar. A escala dos meios, tal como é a escala dos fins, será original, ou seja, prefiro A a B. Se alguém me oferecesse a possibilidade entre escolher ter a propriedade de um tênis ou uma Crocs, eu escolheria um tênis. Isso significa, portanto, que nessa situação preferir ter um tênis do que uma Crocs. Formalmente, essa minha escolha se transforma em uma hierarquia de valor onde tênis é maior que Crocs em termos de valores. Entendemos, portanto, que toda avaliação são considerações ordinais e que, para utilizar de números cardinais,
algumas condições são necessárias, o fim sendo a obtenção de um recurso escasso na medida que o meio é abrir mão de um recurso escasso. A visualização cardinal da preferência do indivíduo é comumente vista de troca intersubjetiva. Nessa troca, utiliza-se geralmente de um meio comum, a moeda, que é um fenômeno específico de um determinado estágio da organização econômica. Para chegarmos ao uso da moeda, primeiro precisamos explicar o fenômeno do preço e, para tal, irei recorrer a uma situação hipotética. Imaginemos que João está com sede e que seu fim mais emergencial no momento é acabar com essa situação. Gustavo, por outro lado, está com fome e seu fim mais emergencial no momento é acabar com essa situação. João está com a posse de 2 pães, enquanto Gustavo está com a posse de 500 ml de água. Ambos engajam em uma relação intersubjetiva contratual, trocando voluntariamente a totalidade dos 2 recursos. No registro da história da ação humana, fica registrada a divisibilidade entre os 2 recursos, consequência da valorização inversa intersubjetiva, onde 500 ml de água valem 2 pães e um pão vale 250 ml de água. O que permitiu essa troca, de maneira alguma, foi uma atribuição homogênea do valor. Na verdade, foi a discrepância do valor que permitiu a troca ocorrer. Mas, se há uma diferença de valor, tudo que se pode afirmar é que A tem mais valor do que B. Valores de valoração são quantidades intensivas e não extensivas. Não são suscetíveis de serem compreendidas pela aplicação de números cardinais. O que nós podemos tirar aqui é que indivíduos precisam de um método avaliativo capaz de dar a eles direção mais adequadas. Este método, quando falamos dos meios, são os dados do passado. E quando falamos dos fins, é a sua capacidade de comparar com informações reais, o fim alcançado com o pretendido. Como estamos falando de uma ação autística, os valores não são expressos quantitativamente, e o critério de avaliação é psicológico. Um dos requisitos para a possibilidade do cálculo econômico, além da valoração baseada em uma relação contratual, é a moeda. A ação propositada visa influenciar o futuro de estado de coisas e o cálculo econômico servirá como uma bússola para guiar as ações econômicas dos indivíduos através dos preços monetários. As várias quantidades de bens e serviços entram neste cálculo considerando-se o montante em moeda pela qual são comprados ou vendidos no mercado ou pela qual poderiam sê-lo. Os preços dos bens e serviços ou são dados históricos que descrevem eventos passados ou então são antecipações de um evento futuro. O cálculo monetário é a estrela guia da ação no sistema social baseado na divisão do trabalho. É a bússola do homem que pretende produzir algo. O homem usa o cálculo para distinguir um processo de produção lucrativo dos não lucrativos. A premeditação de ações planejadas torna-se com o cálculo uma antecipação dos custos às receitas esperadas. A constatação retrospectiva do resultado da atividade passada torna-se a contabilidade de lucros e perdas. O cálculo econômico, condicionado pelo cálculo monetário, também está condicionado por instituições como a divisão do trabalho e propriedade privada dos meios de produção, onde os bens e serviços trocados, consequência de uma valorização inversa intersubjetiva e não de um ato hegemônico, representam a preferência real dos indivíduos, norteando os empresários a produzirem recursos com demanda real. Isso acontece pelo fato de que a demanda é a expressão fenomenológica da necessidade e capacidade de aquisição em uma sociedade. O cálculo monetário buscará, sendo a moeda um tradutor comum das preferências individuais, avaliar a riqueza, a renda privada, lucros e perdas dos indivíduos que empreendem ações econômicas. O cálculo monetário é a tradução das ações individuais numa sociedade livre, onde há relações intersubjetivas de troca de recursos escassos com uma estrutura complexa de produção. O dinheiro será, portanto, uma unidade comum de conta, onde possuirá um grau de dinheirabilidade, que é a capacidade que ele tem de se comparar com as mercadorias existentes e demandadas. Sempre considerei útil explicar aos meus alunos que é pena qualificarmos o dinheiro como substantivo e que seria mais útil para a compreensão dos fenômenos monetários se dinheiro fosse um adjetivo descrevendo como uma propriedade que diferentes objetos poderiam possuir em graus variados. Moeda corrente é, por esse motivo, uma expressão mais adequada, uma vez que objetos podem ter curso em graus variáveis em diferentes regiões ou setores de produção. Uma estrutura complexa de produção exigiria, para o seu funcionamento, a capacidade da predição dos agentes sem saber qual o denominador de troca necessário para trocar com etapas de produção anterior e posterior à sua etapa. Nesse sentido, o vendedor de veículos precisaria saber qual recurso precisa ter para a obtenção, por exemplo, de chassis. Ao ter seu carro produzido, o agente que adquirisse o veículo precisaria saber o que precisaria ofertar ao produtor de carro. Veja, toda essa troca de informações, sem a moeda, torna a estrutura produtiva impossível. Nossa civilização está inseparavelmente ligada aos métodos de cálculo econômico. Pereceria se tivesse de renunciar a essa preciosa ferramenta intelectual da ação. Até agora, notamos que o cálculo econômico pressupõe
o cálculo monetário, propriedade privada dos meios de produção, relações contratuais e anarquia na estrutura de produção. Como a função do cálculo econômico, que irei discutir no próximo quadro, é de guiar as decisões econômicas face às preferências dos indivíduos, o fenômeno do preço, que é consequência de uma troca para demonstrar a real preferência dos indivíduos, não pode decorrer de outra maneira senão pela lógica que revele a preferência dos indivíduos. Tenho fins que quero alcançar, por isso eu vou demonstrar os meios que acho mais adequados para alcançar este fim e, se este meio for engajar em uma troca, assim eu farei, gerando um preço, resultado de uma real preferência. O cálculo econômico busca lidar com o mecanismo dinâmico do mercado. É uma ferramenta para lidar com as mudanças existentes no mercado, mudanças causadas pelas ações individuais, baseado em preferências subjetivas. Os preços, como um dado histórico que são um conjunto de informações que o indivíduo utiliza para desempenhar uma ação econômica buscando mudar uma situação do futuro. As relações de troca constantemente estão em mudança. O valor do agente para com a moeda ou outros bens e serviços são resultados de escolhas num momento determinado que poderá mudar por adição de novas significações que o agente internaliza. Com o cálculo econômico, os balanços contábeis nos apontarão se nossas escolhas tiveram sucesso. No caso do empreendedor, que almeja lucros monetários, os sinais que indicarão o sucesso de sua ação é uma receita maior que o custo. Para o empreendedor, o seu relatório contábil que compara os custos com as receitas precisa ser traduzido em uma unidade comum de conta, que indicará se, de fato, teve sucesso em alocar os recursos econômicos. O movimento econômico de seu empreendimento precisará estar expresso em termos monetários, homogeneizando os elementos provenientes dos recursos alocados. Perceba, sucesso em alocar os recursos econômicos é, basicamente, produzir a quantidade adequada e vender ao preço adequado, onde adequado maximiza o seu lucro. Desta maneira, pode parecer que acertar o preço adequado para maximizar o lucro parece uma atitude que só beneficia o empreendedor. Mas, sendo o preço uma manifestação da valorização entre produtos e moedas, maximizar o lucro atingindo o preço adequado é, em última instância, sinalizar qual é a real preferência dos indivíduos quando se trata do produto em questão e da moeda vigente. Como foi deixado claro, nossas ações dependem das informações para, partindo da categoria de causalidade, podermos planejar e executar uma ação propositada buscando atingir um fim. Em uma situação de livre associação, indivíduos ainda vão possuir fins e é plausível admitir que esses fins irão pressupor recursos, que são escassos. O processo de um empreendedor será antecipar quais recursos serão exigidos para estes fins e irão alocar os mesmos buscando satisfazer as vontades da maioria. Porém, essa estimativa só será feita com a análise histórica das decisões individuais de suas demandas no passado. Quando as relações de trocas são voluntárias, emerge-se o valor subjetivo, consequência das valorizações subjetivas dos indivíduos, que nos permite verificar a permutabilidade dos recursos. Portanto, para a ação empreendedora ser baseada em informação real de valores objetivos que definirá o preço, o processo na lógica de relação precisa percorrer o seguinte caminho. 1. Indivíduos possuem fins. 2. Dos fins derivam-se os meios para alcançar eles, neste caso, os recursos escassos para se alcançar os fins. 3. Projeta-se o grau de utilidade, que é a expectativa da capacidade desse recurso ser o recurso necessário para se alcançar o fim, ao recurso. 4. Mediante a avaliação do indivíduo, ele valorizará o recurso baseando na utilidade esperada. 5. Se esse recurso estiver em mãos de outrem baseado numa discrepância que favoreça a valorização do recurso que o indivíduo não possui, ele irá engajar em uma troca. 6. Caso o outro indivíduo esteja sob as mesmas condições, mas valorizando mais o recurso de nosso primeiro indivíduo, ele também buscará realizar uma troca. 7. Essa troca tornará o valor até então subjetivo objetivo e expresso na história, destacando o grau de divisibilidade entre dois recursos permutados. Uma coisa que é preciso deixar muito claro é que a quarta etapa de nosso mapa verbal expressa como o indivíduo valoriza um recurso e parece admitir que a única condição é a utilidade, sendo que não é. A disponibilidade do recurso, ou melhor dizendo, como o indivíduo compreende a disponibilidade do recurso, afetará o sentimento de urgência em se obter esse recurso, fazendo com que ele possa valorizar mais ou menos esse determinado recurso. E tanto o empreendedor quanto o consumidor operam sobre essa lei imutável da economia. Podemos entender que existe um grau de renunciabilidade entre os recursos em questão. Ou seja, eu só abro mão até certa quantidade de recurso em detrimento do seu. Sendo o preço de divisibilidade entre os recursos, o empreendedor, que opera sobre uma relação social de livre associação, usará do mecanismo do mercado para corrigir suas avaliações, podendo reduzir ou aumentar a quantidade exigida do recurso que ele quer em troca do seu.
Essa experiência guiará também a quantidade produzida no futuro. Esse dinamismo é uma retratação da oferta e demanda operando em uma relação econômica. Podemos compreender que a atividade empreendedora é, em última instância, um meio para satisfazer os fins mais urgentes de uma sociedade, fazendo com que o consumidor coordene, através da manifestação prática de suas preferências, os produtos ofertados. Essa relação direta, oferta de bens para o consumidor final, parece tornar o processo de mercado algo fácil. Porém, numa economia, não existe apenas bens de primeira ordem. Muitos produtos hoje que satisfazem as necessidades humanas passam por diversas etapas de produção que acabam por exigir que recursos específicos sejam alocados. Qualquer um que deseje fazer cálculos relacionados a algum complicado processo de produção irá imediatamente perceber se ele está agindo de maneira mais econômica que os concorrentes ou não. Se ele descobrir, por meio das relações de troca predominantes no mercado, que não será capaz de produzir lucrativamente, isso significa que os outros estão sabendo melhor como fazer o uso mais adequado desses bens de ordem alta. Numa troca direta, talvez fosse mais simples de realizar uma troca se eu souber o que eu irei demandar e o que eu irei ofertar. Porém, o cenário muda completamente quando, para eu ofertar algo, eu vou precisar de recursos de que um terceiro disponha, exigindo com que eu saiba o que o consumidor exigirá e o que o fornecedor também exigirá. Portanto, quando falamos que o dinheiro é um facilitador de troca, é necessário também compreender que é um possibilitador de troca para a existência de uma economia industrial desenvolvida, ou melhor dizendo, de uma economia com a presença de processos indiretos e com uma estrutura de capital alongada. Por ser uma unidade comum de conta, o dinheiro poderá ser usado como um parâmetro para identificar se o empreendedor está acertando em suas escolhas, comparando as saídas de dinheiro para uma determinada produção em detrimento da entrada de dinheiro proveniente dessa produção. Daí resulta o lucro, que indicará o quão bem sucedido em uma economia de livre associação o empreendedor é em suas escolhas. Quando num ambiente de concorrência, o lucro demonstrará a capacidade que o empreendedor tem em alocar seus recursos frente aos seus concorrentes, permitindo-nos saber a melhor forma de alocar os recursos. Portanto, o cálculo econômico servirá como uma bússola ao empreendedor e o lucro, o termômetro de sua capacidade em acertar as decisões. O ambiente de livre concorrência lhe ensinará como melhor alocar seus recursos e a devida importância de alguns meios para determinadas produções. Com tudo o que foi dito, percebemos que a necessidade do cálculo econômico está ligado com a existência de bens de última ordem que só serão possíveis com a existência de uma unidade comum de conta. E essa unidade comum de conta só é útil se respaldar as preferências reais dos indivíduos. Há duas condições específicas para que o cálculo monetário seja possível e assim condicionar a possibilidade do cálculo econômico. Primeiro, no âmbito das trocas não podem existir apenas os bens de última ordem. Os bens de primeira ordem também precisam existir. Segundo, a existência de uma unidade comum de troca, o dinheiro, que executa a função de meio de troca para os bens de produção. Se fosse assim, seria impossível reduzir todas as relações de troca a um denominador comum. Uma sociedade complexa que é livre e que precisa de recursos para alcançar fins, ao abdicar o cálculo monetário e, por sua vez, o cálculo econômico, estará fadado à má distribuição de recursos, piorando a vida dos seus cidadãos. O cálculo econômico é uma bússola que guia as interações subjetivas de agentes livres da sistematização de um ente coercitivo que, por sua vez, distorce as expressões dos atos dos indivíduos que acabam por considerar a relação hegemônica em seus atos. O cálculo monetário é condição para o cálculo econômico, pois o dinheiro, em uma sociedade livre, é o melhor tradutor das preferências individuais que optam por determinados recursos, já que agem propositalmente e buscam determinados fins. Porém, o dinheiro só é útil se realmente respaldar as preferências reais. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!